tivemos novos esportes nas Olimpíadas de Tóquio. Ele tá perguntando como é que é a logística do surf. Porque, por exemplo, o surf, o cara tem que levar uma prancha, não é ali no local, ele dorme na Vila Olímpica, ele dorme fora. Como é que funciona aí pra fazer o surf especificamente? Eu te asseguro que o surf é mais tranquilo, porque levar uma prancha é bom, o problema é levar o cavalo. Cavalo, barco, tudo isso é mais complicado, mas enfim. Mas o surf, em Tóquio, ele foi uma base um pouquinho mais afastada, uma praia mais afastada, e ali nós montamos uma estrutura. Então, é o que eu falo, quando a gente pensa nisso, o surf nós éramos fortíssimos candidatos à medalha. Então, você não pode faltar nada, tem que ganhar medalha no surf. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos uma pousada, botamos atletas nessa pousada, ou seja, tiramos o atleta da Vila Olímpica para quê? Era 1 hora de transporte da Vila Olímpica até o local da competição. E o surf, você depende do tempo. Dá para ficar toda hora esperando, tem que ir para a competição. Então, a gente alugou uma pousada perto da prova, Praia de Chiba. E aí a gente ficava ali, todos hospedados ali, com comida brasileira, sendo feita nessa pousada. Então, montamos toda a estrutura. E aí os atletas chegavam em Tóquio e iam direto para lá. 12 dias antes, ficaram lá, já surfando, já se preparando para a competição e dando a medalha de ouro do Ítalo. E com todo respeito à autoridade aqui, senhor, mas eu tenho que perguntar. A Yasmin Brunet ficou chateada, foi com você? Foi você que não deixou ela ir pra Olimpíada? Eu fui um dos que não deixou. A gente teve uma conversa com o Gabriel na época. O Gabriel, a gente fez uma reunião com ele, ele, o diretor de esporte do COB, que era o Jorge Bichara na época, e explicamos ao Gabriel, não tem como... Primeiro que o número de credenciais era muito restrito por causa da pandemia, entendeu? Se fosse hoje em Paris, ela teria ido tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas hoje, naquela época não dava para ir, porque você tinha um número restrito. E o Gabriel tinha indicado lá atrás, e que era verdade, o técnico dele que era um australiano, não era a Yasmin. Entendeu? E aí, naquele momento ali, a gente entendeu que talvez fosse bom para ele que ela estivesse lá, mas não tinha como levar. Não tinha como justificar para a organização, para levar, ela tinha que tirar outra pessoa. Entendeu? Então não tinha como. Então a gente entendeu, e até algumas pessoas comentaram, mas levaram o marido da Tati. Mas o marido da Tati era o treinador dela há 4 anos. É diferente. Entendeu? Então, assim, não tinha como. E aí o Gabriel entendeu, foi lá para a competição, ou não entendeu, mas foi. Quem não entendeu muito bem, eu sei quem foi. Com certeza. A Yasmin Brunet ficou um pouco chateada com você então, hein? Comigo não, mas com o Comitê Olímpico, sim. Mas foi parte, você tem que sempre pensar no que é melhor para o atleta. A gente não tomava nenhuma decisão que pudesse, se a gente tivesse exata noção de que aquilo era importante, como a mãe da Raíssa foi. A gente viu que era importante, a gente conseguiu levar a mãe da Raíssa. Então, é tentar entender o quanto que isso pode influenciar na performance do atleta. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, porque assim, ela não foi, beleza. Hoje em dia é Paris, né? A gente tem que lembrar que aconteceu pandemia. Então ela poderia, se tivesse torcida pública, ela poderia ter ido como civil e tá de boa. Eu acabei não falando agora. Por exemplo, o surf em Paris não é em Paris, é no Tahiti, na Polinésia Francesa, do outro lado. Ainda bem que você não tá organizando essa, né? Imagina organizar... Então assim, é uma ilha. Cara, você tem lá o local onde está o pessoal credenciado, mas tem lá hotéis e pousadas que a pessoa pode ir lá assistir. Não tem problema nenhum, até porque o surf é uma competição aberta. Tem um local reservado lá, que você compra ingresso, você fica... Mas qualquer um assiste o surf, não tem um local aberto. Então ela poderia ir, qualquer um pode ir lá e assistir o Tahiti. Na época, em Tóquio, não poderia, por quê? Porque não ia conseguir entrar no país por causa da pandemia. E nisso que você estava explicando as credenciais, é de acordo com o número de pessoas que classifica, né? Isso, número de exatamente. atletas. Você tem uma conta lá, matemática, que o Comitê Olímpico Internacional faz. Então, de acordo com o número de atletas que você classifica, você tem um número X de credenciais. E aí, essas credenciais, o COB procura distribuir, geralmente, onde é mais importante. Onde a gente possa impactar na performance e, obviamente, tendo um direcionamento para aquelas modalidades que você tem mais possibilidade de medalha. Mas eu fiquei com uma dúvida. Atleta conta nessa credencial? Sei lá, tem 1 milhão de credenciais, tem 900 mil atletas, você tem 100 mil credenciais para distribuir, ou o atleta é uma credencial à parte ou não conta como credencial? Não, o atleta é credencial dele, é credencial à parte, não conta nessa assim. Você tem, por exemplo, com a classificação do basquete masculino, que foi agora o último que se classificou, nós aumentamos os credenciais. Entendeu? Mas não aumentou por causa pelo número de atletas. Aumentou pelo número de atletas, mas além deles, eles geraram outras credenciais para o staff. Que é para o treinador, que é para o médico, para o nutricionista, para o massagista, essa galera. Além disso, mais um X percentual para a equipe do Comitê Olímpico que vai auxiliar a modalidade do basquete. Como se fosse um consultor, um chefe de missão do basquete, chefe do basquete. Exato. Então, vamos supor lá, o futebol não classificou, isso foi ruim. Então, perdemos ali, eram 16 atletas, de 22 atletas,
mais comissão técnica, vamos falando aí praticamente de 25 a 26 pessoas. Isso geraria, além dessas 26, mais uma cota X de credencial que a gente não conseguiu atingir. E dá pra... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!